Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh
E agora para a mensagem, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, que Tiago está nos ensinando. Tiago 1, 16 a 17 diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito vem da terra. Não, todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, não tem nada que é bom e perfeito aqui embaixo. Por isso, não se deixe enganar. Não se distraia com as coisas deste mundo. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Uma das características que eu mais gosto de Deus, que eu percebo em Deus e mais me comove assim, é que Deus é um Pai, e Ele é um Pai generoso. Deus é generoso, Ele dá, Ele presenteia, Ele oferta, Ele distribui. Deus não cobra, Deus não vende. Deus dá, mas não vende. Deus, Ele abençoa, Deus, Ele é generoso. Ele dá as coisas. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, vamos pensar comigo aqui, se tudo que é bom vem do alto, e tudo que vem do alto é dado, deveríamos viver para conquistar ou para receber e usufruir? Pense comigo, se tudo que é bom vem do alto, e tudo que é do alto é dado, nada é cobrado, nada é comprado, nós deveríamos estar vivendo as nossas vidas para conquistar as coisas, para conquistar algo de Deus, ou para receber e usufruir? Qual você acha que é a resposta certa? Qual você acha que é a resposta certa? Receber e usufruir. Nós pastores, nós temos a tendência de falar assim, chega aqui a fichinha aqui na igreja aqui com o nome do casal e pedindo para os pastores fazerem a celebração do casamento deles. E a gente pergunta, quem é que vai celebrar o casamento de fulano e ciclano? Quem é que vai celebrar o casamento do fulano e ciclana, né? E a gente fica conversando ali e a gente tem essa mania de dizer quem é que vai celebrar o casamento. Mas o esquisito dessa frase, o diferente dessa frase, o que chama atenção nessa frase, celebrar um casamento, é que normalmente nós celebramos as coisas no fim. Primeiro o cara corre a corrida toda, para no fim pegar o troféu e celebrar. Mas casamento é uma celebração, mas casamento não é conquista, casamento é um início. Então nós celebramos algo no início. E o padrão desse mundo diz, você primeiro faz, e quando você conquistar algo, agora você pode celebrar. Mas o casamento é diferente, nós vamos para celebrar um casamento, que é um início. Casamento é uma vitória, mas é celebrada no começo. Como nós podemos ter vitória já no início? Quando não precisamos correr a corrida para conquistar, mas recebemos já o troféu. Queridos, nós não vivemos conquistando, nós vivemos celebrando o que já recebemos. Casamento é algo de Deus. Como que nós sabemos que é algo de Deus? Porque ele está no mesmo padrão de tudo que Deus faz. Deus primeiro, Ele dá, e depois você usufrui. Deus nunca faz você viver para depois conquistar. O padrão de Deus é esse, Ele cria o mundo e dá ao homem, agora usufrua. Ele junta o casal se junta, Ele celebra aquele momento, agora usufruam. Ele faz assim, tudo primeiro Ele dá, nós recebemos e depois usufruímos. A vida cristã então é assim, nós vivemos usufruindo e não conquistando. Muitas pessoas pensam no casamento como uma conquista. Uau, vencemos o namoro, passamos pelo noivado, conseguimos fazer a nossa festinha, agora estamos celebrando. Mas não é isso. O casamento, na verdade, é uma vitória dada no início. Uma vitória de que você vai ter dias bons, dias agradáveis, você vai ter um relacionamento com alguém, é o início de uma vida juntos. O casamento, ele é uma vitória, mas ele é dada, o troféu é dado no começo.
Você não precisa, preste atenção nisso, você não precisa conquistar o seu esposo todos os dias. Você não precisa conquistar a sua esposa todos os dias. Você já foi num cursinho daquele de casais que não te ajudou em quase nada? Só meter um monte de regrinha sobre você lá, e você conseguiu cumprir 3 dias, 2 dias, 1 semana máximo? Já fez um cursinho desse? Tenho certeza que lá um dia eles disseram: você precisa conquistar o seu esposo todos os dias. Você precisa conquistar a sua esposa todos os dias. Mas isso é uma mentira. Porque quem vive conquistando, tentando conquistar, nunca usufrui. Quem vive tentando conquistar, nunca usufrui. Você não tem que conquistar a sua esposa, o seu esposo todos os dias. Você precisa usufruir do relacionamento que vocês têm. Abençoando, servindo, todas essas coisas estão inclusas no usufruir. Às vezes acontece um desentendimento entre o casal, ou às vezes algo até mais triste do que apenas um desentendimento. E naquele momento, principalmente a parte que foi prejudicada, Satanás coloca uma mentira ali naquele casamento, coloca uma mentira na mente daquela pessoa que foi prejudicada. E a mentira é essa: agora ele ou ela vai ter que me conquistar de novo. Agora ele ou ela vai ter que fazer por merecer. E se você acabou de estabelecer um padrão no seu casamento de uma tentativa de conquista, você acabou de condenar você mesmo a uma vida de jamais usufruir de novo do casamento que Deus tem para você. Porque só usufrui quem não está tentando conquistar. Quem está tentando conquistar não usufrui. Está sempre lutando, está sempre trabalhando, está sempre fazendo, nunca usufruindo. Você nunca chega lá. É por isso que a vida de Deus não é viver tentando conquistar as coisas, mas é receber e usufruir da vida de Cristo Jesus. Tudo aquilo que precisava ser conquistado, Jesus já nos deu. Tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. Tudo aquilo que precisava ser finalizado, o pecado já foi finalizado, a separação entre nós e Deus, a filiação, todas essas coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu vou começar a pregar agora, parar de falar um pouco de casamento, né, porque esse lado pastoral vocês sabem que não é o meu forte, mas tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que já lhe foi dado em Cristo Jesus. Por isso o título dessa mensagem é Usufruindo da Vida de Deus. Usufruindo da vida de Deus, ou se você preferir, da vida que Deus tem para nós. Usufruindo da vida que Deus tem para nós. E para usufruirmos dessa vida, nós precisamos entender uma coisa. João Batista nos ensina isso, em João capítulo 3, versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Da terra você não recebe coisa alguma. Você só pode receber o que lhe é dado dos céus. Só pertence a alguém aquilo que se recebe. Só pertence a você aquilo que você recebeu. Olha só, com certeza esse é um pensamento que, se olharmos bem honestamente, nós vamos criar uma polarização, uma divisão. Alguns vão concordar, outros não. Alguns vão pensar: não, esse pensamento faz sentido. Porque se eu for e roubar algo de alguém, aquilo não é meu. Eu preciso receber para ser meu. Mas outros vão dizer assim: não, essa frase não faz sentido. Ninguém dá nada a ninguém. Ou você conquista, ou você não tem. E nós vamos criar aqui uma divisão. Mas a verdade bíblica é o seguinte: querer conquistar as coisas é querer roubar a Deus. Querer conquistar as coisas é querer roubar a Deus. Porque do alto Ele dá. Do alto você recebe. Se você quiser conquistar qualquer coisa, você está querendo tomar de Deus a força. E Deus não é movido por força. Deus não é movido por mérito. De Deus você não compra, de Deus você não arranca. Deus dá. Deus dá.
Então, se você vive para conquistar coisas, você está falando, eu estou gastando os meus dias e a minha força, e a força do meu braço, o meu vigor, para roubar a Deus. Vamos reler a frase de João Batista: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Ou seja, tudo que não lhe é dado dos céus foi conquista na terra. Porém, Deus só considera seu aquilo que você recebeu dele. Deus só considera seu aquilo que você recebeu dele. Muitas vezes nós ficamos presos a resultados que tivemos no nosso braço, no nosso esforço. Você quis porque quis alcançar tal cargo na empresa. Agora você tem aquele cargo e está preso. Agora você, mas se eu largar, mas se isso me... agora eu dependo disso, agora eu vivo só para isso, e agora está preso. Quis conquistar na força do seu braço. Mas Deus só considera seu aquilo que Ele deu. Tudo que é dado é dos céus. Pastor, como que eu sei se eu estou vivendo para conquistar ou se eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu já recebi? Deixa eu dar aqui 2 exemplos bem bobinhos assim para a gente entender. Como que eu sei como que você está se comportando? Você se comporta como quem já é? Ou você se comporta como quem quer conquistar? O namorado está namorando, querendo conquistar a menina, querendo conquistar o casamento, ou ele está namorando já tratando ela com o respeito de um esposo? Se ele está tratando ela com o respeito de um esposo, ele sabe que já recebeu aquele casamento. Se ele ainda está tentando conquistar, é porque ele ainda não percebeu que Deus já deu aquele casamento para ele. Você é um auxiliar na sua empresa, e você quer o cargo de gerência, você quer crescer lá. Você está trabalhando para conquistar aquele cargo, ou você já está se comportando como quem já recebeu aquele cargo? Se você está se comportando como um gerente, mesmo sendo um auxiliar, significa que você já recebeu. É uma questão de tempo para você ser promovido. Mas se você está trabalhando para conquistar, significa que isso você não considera seu ainda. Então pode ficar lutando lá, porque Deus só considera seu aquilo que Ele deu. Não vamos chegar lá, na força do nosso braço. Só usufruímos daquilo que recebemos do alto. Queridos, José se comportava como administrador do Egito, já na casa do seu pai. Os mesmos comportamentos que ele apresenta na casa do pai, ele apresenta quando é governador do Egito. Aquilo que já recebemos, nós nos comportamos de acordo com aquilo que já recebemos. Se você olhar as circunstâncias e pensar que aquilo é grande demais, é porque você ainda está olhando com os olhos de que precisa conquistar. Mas se você olhar para as circunstâncias e saber que você já recebeu, significa que é uma questão de tempo para você atravessar aquele negócio. Jesus diz assim: entrem no barco e atravessem para a outra margem. É uma questão de tempo chegarmos na outra margem, porque Jesus já disse: entrem no barco e vocês vão chegar na outra margem. Percebe que o simples fato de atravessar não significa que você precisa conquistar a outra margem. Você não precisa conquistar a palavra de Deus sobre a sua vida. E para entendermos isso, então, só usufruímos daquilo que recebemos do alto. Por isso, nessa mensagem eu quero falar de 2 coisas, e me desculpe a palavra aqui, coisas, que são do céu eu quero falar sobre 2 coisas que são do céu para nós, que são fonte para viver a vida de Deus. Então eu quero falar de 2 coisas que são do céu para nós, que são fonte para viver a vida de Deus. A primeira delas, e é por isso que eu peço perdão por chamar de coisa, é Jesus. A primeira coisa que Deus nos dá é Jesus. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que cobrou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o valor de Jesus. Não, o que Deus fez? Deus tanto amou o mundo que vendeu Jesus, isso? Porque Deus tanto amou o mundo que deu. Tudo que vem do alto é dado. E tudo que vem do alto é bom, é perfeito.
Então, Deus nos deu Jesus, Ele nos deu o seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus nos deu Jesus. Agora, o que fazemos com essa informação? Nós recebemos. Deus deu Jesus. O que fazemos com esse Jesus que Ele nos deu? Nós recebemos. Diga assim: eu recebo a Jesus Cristo. Amém, amém. Agora, nós vamos receber a Jesus ou nós vamos conquistar o Jesus de Deus? Nós vamos receber para podermos usufruir. Talvez falando assim, existe um Deus que deu o Filho, que deu Jesus, isso fica um pouco abstrato, O que significa eu receber um Jesus na minha vida? Então vamos falar de algumas coisas que estão em Jesus, para que nós possamos entender melhor o que significa receber a Jesus nas nossas vidas. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 diz o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus é salvação. Salvação, se Jesus você recebe, você não conquista. Salvação você recebe ou você conquista? Salvação você recebe. Jesus é salvação, e a salvação da sua alma, a salvação da sua vida, você recebe. É um presente de Deus para você. Jesus é a salvação. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se todo o poder está com Jesus, poder você conquista ou você recebe? Poder você recebe. Poder você conquista ou poder você recebe? Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. Colossenses 2:3 diz o seguinte: que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se Jesus nós recebemos, não conquistamos, e Ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Conhecimento, sabedoria, você recebe ou você conquista? Você recebe. Jesus é a verdadeira sabedoria. Quando nós falamos de receber Jesus, então esses são apenas alguns exemplos daquilo que você está recebendo. Você está recebendo a salvação, você está recebendo poder, você está recebendo conhecimento, sabedoria. Tudo isso está incluso em Jesus. Deus nos deu Jesus, e tudo aquilo que Ele é, tem e pode, foi compartilhado juntamente com Ele. Preste atenção nisso. Quando você recebe a Jesus, você está recebendo tudo aquilo que Ele é, tem e pode. Quando você recebe Jesus, você recebe tudo quanto Ele é, tem e pode. Quando recebemos em Jesus em nossas vidas, Ele é livre para nos levar a viver uma vida mais sublime, um caminho mais excelente. Ele é livre para manifestar a própria vida dEle em nossas vidas. Mas nós não conquistamos Jesus, nós recebemos Jesus. Em Jesus, você encontra tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. É o que o apóstolo Pedro nos ensina em 2 Pedro 1, do 2 ao 4, dos versículos 2 ao 4, que diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Queridos, você só tem e pode aquilo que você crê que Jesus tem e pode. Pedro está nos ensinando ele está nos dizendo que o divino poder nos deu tudo no conhecimento de Jesus. Nós temos tudo no conhecimento de Jesus.
Por isso que a Bíblia nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Crê em quê? Tudo é possível naquele que crê, mas qual é o objeto dessa fé? Crê em quê? Em Jesus. Tudo é possível àquele que crê em Jesus, porque em Jesus estão todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. É nele. Quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, mais eu usufruo da vida do reino de Deus. Pedro está nos dizendo que o divino poder nos deu tudo no conhecimento de Jesus. Se temos tudo pelo conhecimento de Jesus, você quer gastar os dias da sua vida fazendo o quê? Conhecendo a Jesus. Vale muito mais o seu tempo com Jesus, conhecendo a Jesus, do que qualquer hora trabalhada sua. Nós já temos tudo que precisamos para a vida e para a piedade, no pleno conhecimento de Jesus. Jesus. Conquistar seria a cobiça do mundo. Receber é receber o conhecimento de Jesus, que nos leva a usufruir. Preste atenção, essa é a frase que você anota aí no teu caderninho, no teu celular. Aquilo que você recebe de revelação a respeito de quem é Cristo Jesus, é o que você usufrui da vida do reino de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você recebe de revelação de quem é Cristo Jesus, é o que você usufrui da vida do reino de Deus. Se você não conhece Jesus naquela área, você não vai usufruir da vida do reino naquela área. Nós em diferentes áreas usufruímos de diferentes formas, porque conhecemos diferente Jesus. Se tem uma circunstância nas suas finanças e você não conhece que Jesus é dono de todo o ouro e de toda a prata, você vai continuar sofrendo com aquela circunstância. Porque você só usufrui daquilo que você conhece em Jesus. Você só usufrui daquilo que você crê que Jesus é, tem e pode. Jesus tem todo o ouro e toda a prata? Então as circunstâncias financeiras são menores do que Jesus. Ah, eu tenho uma doença, uma enfermidade no meu corpo, eu tenho um parente que está doente, alguma coisa assim. Você crê que Jesus pode curar os enfermos? Então aquela doença é menor do que Jesus. Então você pode usufruir da cura. Jesus é a cura, Jesus tem o poder, Jesus pode manifestar poder sobre a sua vida. Aquilo que você recebe de revelação a respeito de quem é Jesus Cristo, é o que você usufrui da vida do reino de Deus. Vamos olhar algumas coisas que Jesus é. Jesus é filho. Jesus é amado, Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é Senhor, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é a luz. Algumas coisas que Jesus tem autoridade, Jesus tem poder, Jesus tem riquezas, Jesus tem sabedoria, conhecimento, Ele tem as chaves do Hades, Ele tem o nome que está acima de todo nome, Ele tem o nome pelo qual devemos ser salvos, Ele tem a glória, Ele tem honra. Vamos olhar algumas coisas que Jesus pode mover as montanhas, Ele pode transformar água em vinho, Ele pode ressuscitar os mortos, Ele pode curar os enfermos, Ele pode revelar tesouros, Ele pode expulsar demônios, Ele pode dar vida, Ele pode criar, Ele pode abrir, Ele pode fechar, Ele pode abençoar, Ele pode fazer com que você tenha comunhão com o Pai. Jesus pode, Jesus é, Jesus tem, Jesus pode. Tudo é possível àquele que crê em, diga assim comigo, Jesus. Tudo é possível àquele que crê em Jesus. Porque tudo o que precisamos está em Jesus. E quanto mais o conhecemos, mais nós usufruímos dessa vida que Deus tem para nós. É Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. É Jesus. Tudo o que precisamos para a vida e para a piedade já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós usufruímos à medida que conhecemos a Jesus. Agora preste atenção, você usufrui daquilo que você crê que Jesus é, tem e pode. Se você olhar para as circunstâncias e você não souber que Jesus é maior que aquilo, tem poder para aquilo, Ele pode resolver aquilo, você sempre vai estar preso àquilo. Você usufrui daquilo que você crê que Jesus é, tem e pode.
Mas você não acessa essa revelação sozinho. Antes disso, você crê que Jesus pode trazer vários clientes para a sua empresa para que você possa abençoá-los? Jesus pode trazer novos clientes para você? Então por que você está preocupado com clientes? Você crê que Jesus tem autoridade para expulsar todos aqueles demônios que estão impedindo lá o relacionamento dentro da sua família, você com sua filha, você com seu filho, o teu filho com o pai dele, alguma coisa assim? Você crê que Jesus tem esse poder? Então por que você está preocupado? Você não dorme à noite, preocupado com a situação do relacionamento. Você usufrui daquilo que você crê, que Jesus é, tem e pode. É assim que nós vivemos a vida de Deus. Crendo, sabendo que Ele é, sabendo que Ele tem, sabendo que Ele pode. Mas você também não acessa essa revelação de quem é Jesus sozinho. As suas obras não conquistam revelação sobre quem é Jesus. Não importa quantos cursos você faça, não importa quanto você estude, você não alcança a revelação de quem é Jesus sozinho. Porque um homem só pode receber o que lhe é dado dos céus, inclusive a revelação de quem é Jesus. A revelação de quem é Jesus é bom? É perfeito? Então tem que vir do alto. Então você não conquista, você recebe a revelação. Você não conquista a revelação, você recebe a revelação de quem é Jesus. Pedro nos ensina que é o divino poder que nos dá a revelação, que nos dá o conhecimento de quem é Jesus. Quem é o divino poder? Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E receberão poder, ou comprarão poder. Põe o versículo por gentileza de novo para mim. Mas comprarão poder, não, mas receberão poder, porque a vida de Deus não é sobre conquistarmos as coisas de Deus, Ele dá, Ele não vende. Receberão poder quando o Espírito Santo vier de baixo, não quando Ele descer, porque tudo que é bom vem do alto. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Tem como você testemunhar a respeito de algo que você não conhece? Ou seja, para você se tornar testemunha, o divino poder de Deus, chamado Espírito Santo, revelou Jesus Cristo a você. E receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Ou seja, quem é o divino poder que nos dá a revelação de quem é Jesus Cristo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso, outra coisa, e desculpe a palavra coisa aqui mais uma vez, que recebemos do alto é o Espírito Santo. Segundo ponto dessa mensagem, Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 14 ao 20, nós encontramos a seguinte história. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os apóstolos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Oraram para que eles pudessem comprar o Espírito Santo? Não, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Não havia surgido, não havia subido, não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, um homem daquela cidade, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Preste atenção, o Espírito Santo nós compramos ou recebemos? Queridos, esse negócio de querer vender bênção para você, de querer fazer, esse negócio é antigo. De querer mostrar para você que você pode comprar Deus, esse negócio é antigo.
de que as suas obras podem comprar Deus. Esse negócio é antigo. Simão chegou para Pedro e João, imagina. Para Pedro e João, que andaram com Jesus, e falaram assim: ei, olha aqui, tem um saquinho de moedas aqui, eu queria comprar o Espírito Santo. Esse negócio é antigo. E o que Pedro responde para ele? Pereça com você o seu dinheiro. Você acha que você pode falar do sistema do céu através do sistema da terra? Você acha que vai conquistar as coisas do céu, você vai viver coisas do céu através do modo de operação da terra? Pereça com você essa porcaria aí terrena. Você vai sofrer, vai gastar a tua vida toda sofrendo, tentando conquistar. As coisas de Deus você não conquista, as coisas de Deus você recebe. As coisas de Deus você recebe. O Espírito Santo não se compra, o Espírito Santo você recebe. Ele fala, você não pode comprar o dom de Deus. Se é dom, já não tem como comprar, porque dom é presente, é dádiva. Não tem como comprar um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então o Espírito Santo você recebe. É o que Jesus nos ensina em João 20, 22, dizendo: e com isso soprou sobre eles e disse: comprem o Espírito Santo. Não, conquistem o Espírito Santo. Façam por merecer o Espírito Santo. Ah, mas se você não andar em santidade, se você não andar em não sei o que, se você não fizer tal coisa, se você não fizer tal coisa, se você não fizer tal coisa, o Espírito Santo não pode vir sobre você. Mentira ou verdade? Mentira. O Espírito Santo você recebe. É presente, você não faz por merecer, você não conquista, você recebe. E Jesus, soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Jesus disse: recebam o Espírito Santo. É um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. Agora pense o quanto Deus ama você. Imagine o quanto Deus ama você. Ele entregou a você Jesus. Ele te deu Jesus. E nós já entendemos que tudo o que precisamos está em Jesus. Mas sabendo que nós não entenderíamos o que isso significa, ou não entenderíamos como usufruir dessa nova vida, Ele nos dá também o Espírito Santo. Ele nos dá também o Espírito Santo. Ou seja, nós só vivemos aquilo que cremos que Jesus é, tem e pode. Por isso Deus nos enviou o Espírito Santo para nos revelar quem é Jesus. Porque o seu divino poder nos revela, nos dá o conhecimento de quem é Jesus. O maior interessado em ver você vivendo uma vida abundante é o seu Pai Celestial, é Deus. Deus é mais interessado em ver você vivendo abundância, vivendo uma vida de paz, de alegria, de justiça, do que você mesmo. Porque Ele deu Jesus para que isso acontecesse, porque Ele deu o Espírito Santo para te conduzir na verdade. Vamos ver como o Espírito Santo nos ajuda. João capítulo 16, versículos 7 ao 15 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, Jesus seria assunto aos céus, iria de novo para o Pai. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Amém? Então o Espírito Santo não está te convencendo do pecado. Da justiça, porque vou para o Pai. Você é filho de Deus? Então o Espírito Santo está te convencendo da justiça. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Você é o príncipe deste mundo? Você é Satanás? Não, então o juízo não é para você. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará o quê? Conhecido a vocês. Vocês percebem os textos ligados aqui de Pedro e a fala de Jesus? Ele tornará conhecido a vocês tudo o que é meu.
Tudo que pertence ao Pai é meu. Olha, eu gostaria que vocês prestassem atenção, vocês lessem isso aqui com o coração de vocês aberto. Volta ao versículo, por gentileza. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O Espírito Santo tem alguma coisa para te dar? Nada. Quem é que tem tudo? Jesus. Ele receberá do que é meu, o Espírito Santo pegará Jesus e tornará conhecido a vocês. Ou seja, ele vai falar, Jesus já tem a cura, Jesus já tem a autoridade, Jesus já tem o poder, Jesus já tem a liberdade, Jesus já tem a verdade, Jesus já tem a paz, Jesus já tem a alegria. Ele tornará conhecido a vocês aquilo que Jesus é. Continua o texto, olha só, tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus está falando. Ou seja, tudo que é de Deus é de Jesus, e o Espírito Santo está nos levando ao conhecimento de quem é Jesus. Ou seja, pelo conhecimento de quem é Jesus, nós podemos acessar tudo aquilo que é do Pai. Eu precisava que vocês abrissem o coração de vocês, recebessem, anota o versículo e fica lendo a semana toda lá. Como que é, Paulo, o Pio às vezes brinca, né? Eu queria ajoelhar aqui, rogo-vos, pois, preste atenção nisso. Tudo que é do Pai é meu, ele está falando. E nós conhecendo a Jesus, nós temos acesso, podemos usufruir disso tudo. Olha só que grandiosidade, que perfeição de pensamento. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, o versículo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nós recebemos o conhecimento de quem é Jesus, e no conhecimento de quem é Jesus podemos usufruir da vida de Jesus. Lembra de Pedro, tudo para a vida e para a piedade mediante o conhecimento de Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem nos torna Jesus conhecido. O Espírito Santo não é uma energia, um poder a seu favor. O Espírito Santo é a pessoa de Deus aqui na terra, agora habitando em você, está sobre você. E ele tem um papel, um único papel: falar de Jesus. O Espírito Santo não sabe falar de outras coisas, queridos. Ele só fala de Jesus. Você chega lá e fala assim: Espírito Santo, estou com um problema do meu casamento aqui, precisava de um conselho. Ele fala Jesus. Espírito Santo, eu precisava de uma estratégia nova para vender aqui os meus clientes, fazer. Ele fala Jesus. Espírito Santo, eu precisava de sei lá o que, eu queria saber sobre alguma coisa. Ele fala Jesus. Ele não fala sobre outra coisa, ele apenas fala sobre Jesus. O Espírito Santo tem uma missão: falar acerca de Jesus. O Espírito Santo testifica acerca da verdade. Nós lemos ali no versículo que o Espírito Santo testifica acerca da verdade. E olha o que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo nos guia na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele nos guia em Jesus. O Espírito Santo nos convence da justiça. Olha o que diz Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu o escrito de dívida contra a sua vida. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, tudo aquilo que te fazia injusto, Jesus já resolveu na cruz. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que em quem? Em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Olha o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em quem? Somos justificados pela fé em quem? Em Jesus. Quem é a nossa justiça? Jesus. O Espírito Santo nos convence da justiça. E quem é a justiça? Jesus.
Olha o que diz, é o Espírito Santo quem nos capacita para as boas obras. Por quê? Romanos 8, 26 diz o seguinte: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vamos ler apenas essa frase. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Isso é uma afirmação. O Espírito Santo só ajuda na fraqueza. Isso significa que enquanto existir em mim um pouco de confiança em mim mesmo, o Espírito Santo não pode agir. Enquanto eu estiver convencido ainda de que eu sou capaz, de que eu tenho as habilidades suficientes, de que eu posso conquistar as coisas, de que eu posso merecer as coisas, o Espírito Santo não pode agir naquela área. Porque ele só age na fraqueza. O Espírito Santo só ajuda na fraqueza. Você só se torna forte quando se faz fraco. Mais um paradoxo do Evangelho. Você só se faz forte, só se torna forte quando você se faz fraco. Fraco é não confiar em si mesmo. Fraco é não ter a confiança no seu próprio braço. O Espírito Santo não pode te ajudar enquanto você confiar em si mesmo. Achar que você tem capacidade. Mas quando me rendo, confesso que sou fraco. Aí, queridos, aí tudo aquilo que Jesus é, tem e pode, tem um caminho livre para fluir nas nossas vidas. Aí o Espírito Santo nos convence, aí o Espírito Santo nos revela, aí o Espírito Santo nos ensina quem é Jesus, e a vida de Jesus vem se manifestando através de nós, vem se manifestando em nós, vem abençoando pessoas, vem abençoando a nós mesmos. Por isso que quando nós confessamos que somos fracos e deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, ali aprendemos que somos capacitados por Jesus, porque Jesus é a nossa capacidade. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Como que você dá fruto? Com muito poder, com muita força, com muita habilidade? É assim? Não, permanecendo em Jesus. Você dá fruto se permanecer em Jesus. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não existe capacidade em nós para fazermos coisa alguma, a não ser em Cristo Jesus. A não ser em Cristo Jesus. Nós não podemos apagar o Espírito Santo, queridos. Nós não podemos negligenciar a obra dele em nossas vidas. O Espírito Santo está aqui para nos levar a conhecer a Jesus. E em Jesus nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. É o Espírito Santo quem nos traz consciência. É Ele quem nos leva a usufruir da vida de Cristo Jesus. A única maneira de vivermos aquilo que Deus tem para nós é recebendo a Jesus através do testemunho do Espírito Santo de Deus. A única forma de usufruirmos da vida de Deus é recebendo a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Em um relacionamento com o Espírito Santo, experimentamos a vida para a qual fomos chamados. A vida de Cristo Jesus. Em um relacionamento com o Espírito Santo, é onde usufruímos da vida para a qual fomos chamados. A vida de Cristo Jesus. É Ele quem nos deu a vida. É Ele que nos trouxe a paz. É Ele que nos dá a alegria. É Jesus. Com um relacionamento com o Espírito Santo, não precisamos conquistar a vida, apenas receber e usufruir da vida de Deus. É por isso que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, nós encontramos a seguinte fala do profeta. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você não usufrui da vida de Deus pela sua força, nem por violência, na capacidade do seu braço, na capacidade das suas habilidades. Você usufrui da vida de Deus pelo Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Engraçado, um Senhor de Exército, dizendo que não é por força e violência. Mudando de novo o nosso conceito de um Senhor de Exército. Quanto mais forte o exército na nossa mente, mais poderoso ele é.
não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. O Brasil não muda por força ou violência, mas pelo Espírito. A sua situação financeira não muda por força ou violência, mas pelo Espírito. O seu relacionamento familiar não muda por força ou violência, mas pelo Espírito. As circunstâncias, qualquer coisa ao seu redor, não muda por força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pois o Espírito Santo testemunha, nos guia, nos capacita na obra perfeita de Cristo Jesus. Tudo aquilo que deveria ser conquistado, Jesus já conquistou. Tudo aquilo que deveria ser feito, Jesus já fez. Tudo aquilo que precisava para que as coisas voltassem ao plano original de Deus, Jesus já conquistou. Um dia Jesus naquela cruz gritou, Tetelestai, está consumado. Basta hoje o nosso amém, basta hoje recebemos, basta hoje usufruirmos, basta hoje deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Jesus já venceu e compartilhou o troféu conosco. Agora nós recebemos e usufruímos. Aonde Jesus for exaltado, ali está a manifestação do Espírito Santo. Aonde Jesus é glorificado, aonde Jesus é exaltado, aonde Jesus é pregado, aonde Jesus é o alvo, é o foco, é o centro, ali está a manifestação do Espírito Santo.